Olá, você está no canal Estante de Luz. E vamos ao podcast de hoje. Quem somos nós? Por que a gente sofre? E, assim, para onde a gente vai depois daqui? São as grandes perguntas, né? Exato, perguntas gigantes. E hoje a nossa análise vai mergulhar fundo num material, olha, fascinante. Um livro de 1908 que se propôs a responder, bom, tudo isso de uma vez. A fonte é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do filósofo espiritualista francês Leon Denis. E a nossa missão aqui é tentar entender o que levou o Denis, lá no comecinho do século XX, a bater o pé e dizer que, olha, nem a ciência da universidade, nem a fé da igreja. Ninguém estava dando conta do recado. Ninguém. Para ele, a resposta estava em outro lugar, no que ele chamava de universo invisível e tipo nos poderes da alma humana. Então, a gente vai investigar juntos as ideias dele sobre reencarnação, comunicação com espíritos, personalidades múltiplas. E o mais curioso é que ele não apresentava isso como fé, né? De jeito nenhum. Era tudo apresentado como fato experimental, coisas que podiam ser testadas e comprovadas. Uma proposta bem ousada para a época. Para a gente começar, acho que a gente precisa entender o tamanho da bronca do Leon Denis com o tempo em que ele vivia. Certo. Ele olhava para as instituições mais respeitadas, sabe? As universidades, as igrejas, e via um vazio imenso. Ele dizia que elas deixavam a alma moderna totalmente no escuro. E qual era o resultado disso na visão dele? Uma confusão geral. As pessoas ficavam perdidas, sem um norte, o que gerava-se uma bagunça moral. Ele até conta um caso bem triste de um colega, um professor universitário, que perdeu a filha e foi buscar consolo nos amigos filósofos. E a resposta que ele ouviu foi tão fria, tão materialista, que ele sentiu como se tivesse pedido pão e recebido pedras. Exato. E essa imagem das pedras é muito forte. O Denis não estava fazendo uma crítica superficial, né? Ele sentia que o pensamento dominante da época, o materialismo, o ceticismo, era quase um veneno para a juventude. Um veneno? Em que sentido? Geravam um pessimismo, uma falta de vontade, uma lassidão moral, como ele dizia. Ele apontava o dedo para filósofos como Nietzsche e Schopenhauer. Sim. Segundo ele, as ideias deles minavam a alegria, a esperança no futuro. Para o Denis, a educação clássica era ótima para deixar a inteligência afiada, cheia de ornamentos, mas falhavam no essencial. Que seria? Não ensinava ninguém a agir com propósito, a amar, a se dedicar a uma causa maior. Era tipo uma educação para o cérebro, não para o coração. Ok, então vamos desvendar isso. Se as grandes instituições falharam, se a filosofia da moda só traz desespero, qual é a saída? É aí que a proposta dele entra. Exato. A tese central do livro dele é que a humanidade precisava de um novo tipo de espiritualismo. Um que não fosse baseado só em acreditar de olhos fechados, mas em experimentar. Ele falava abertamente em comunicação com o mundo dos espíritos. Sim. A lógica dele era a seguinte: o nosso espírito, aqui, preso na matéria, tem uma visão limitada. Então, para entender o todo, a gente precisaria da ajuda de... Como é que ele chamava? Inteligências do espaço. Isso, inteligências do espaço. E o que é fascinante nisso é que ele não estava propondo uma nova religião com dogmas e rituais, sabe? Não era isso. A ideia era criar uma filosofia viva que estivesse sempre evoluindo. E a base para essa filosofia seriam os fenômenos psíquicos. Coisas que, segundo ele, qualquer um poderia observar e estudar. É uma tentativa bem clara de construir uma ponte entre ciência e espiritualidade. Totalmente. E ele não tira isso do nada, né? Ele se apoia muito nos trabalhos de pesquisadores da época e, claro, no legado de Allan Kardec, que tinha codificado o espiritismo décadas antes. O objetivo era criar uma doutrina que fizesse sentido lógico. E que pudesse ser provada na visão dele. Exato. E é aqui que a conversa, para mim, muda de tom e fica realmente interessante. O Denis insiste que não está falando de fé, está falando de ciência. Certo. E os experimentos que ele apresenta como prova
Bom, hoje seriam vistos com muito ceticismo pela ciência, claro. Mas na virada do século XX, para ele e para outros pesquisadores, aquilo era evidência concreta. Sem dúvida. Vamos mergulhar num desses casos que ele usa para sustentar a teoria dele, o fenômeno das personalidades múltiplas. Ele descreve o caso de uma jovem, Alma Z, que ficou com a saúde muito debilitada e de repente começou a manifestar uma segunda personalidade. Exato. E essa segunda personalidade, que se apresentava como número 2, era o oposto da alma original, a número 1. Como assim, o oposto? Enquanto a primeira era doente e sofrida, a número 2 era alegre, cheia de vida, espiritualizada e dizia com todas as letras que a missão dela era aliviar o sofrimento da outra. Nossa! E como se não bastasse, um tempo depois apareceu uma terceira personalidade. Uma terceira? Sim, que se identificava como moleque. Era mais brincalhona, até um pouco anárquica. Pro Denis, aquilo era uma janela para a complexidade da alma. Então, na visão dele, não era como, sei lá, no filme Fragmentado, com várias pessoas diferentes dividindo o mesmo corpo, eram mais como facetas da mesma pessoa? Exatamente. A interpretação dele era bem específica. Ele analisou outros casos famosos, como o de Félida, e concluiu que não se tratava de múltiplas almas. Para ele, o que a gente chama de eu no dia a dia, nosso eu ordinário, é só a pontinha do iceberg. E o que teria por baixo? Um eu profundo, um reservatório gigantesco onde estariam guardadas todas as memórias, aprendizados e experiências de um passado muito, muito longo, em estados especiais como sonambulismo e hipnose. Ou no caso da Alma Z? Isso. Nesses casos, a porta para esse eu profundo se entreabria e essas outras camadas de consciência apareciam. Certo. Mas se esse eu profundo guarda memórias que o nosso eu do dia a dia não acessa, a pergunta óbvia é: memórias de onde? A gente está falando só de trauma de infância ou de algo maior? Exatamente. Essa é a porta que ele abre. Para sua tese mais ousada, a reencarnação. É o passo lógico seguinte no raciocínio dele. Se a memória vai além do que a gente viveu conscientemente nesta vida, até onde ela vai? E para investigar isso, o Denis se apoia muito nos experimentos de um militar e pesquisador chamado Coronel de Rochas. Ah, sim. O de Rochas usava a hipnose, né? Sim, mas de um jeito bem particular. Em vez de só acessar memórias da infância, ele tentava levar os pacientes a uma regressão ainda mais profunda e supostas vidas passadas. E o que ele encontrava nessas sessões? Relatos impressionantes. O Denis descreve que os pacientes não apenas lembravam dessas vidas, eles as reviviam ali na poltrona. Reviviam? Com reações físicas e tudo? Exato. As reações eram intensas. Um dos casos mais detalhados é de uma paciente que ele chama de Maio. Sob hipnose profunda, ela começou a descrever a vida de um homem, Charles Malville, que teria vivido no século XVII e morrido de uma doença pulmonar. E aí? Enquanto ela narrava o fim da vida dele, ela começou a tossir convulsivamente, como se estivesse sufocando de verdade. Que impressionante. E teve outros casos assim? Vários. Em outra sessão, a mesma Maio reviveu a vida de uma mulher chamada Line, que teria morrido afogada. E no meio do transe ali, na segurança da poltrona, o corpo dela começou a se contorcer, reproduzindo os movimentos e a agonia de alguém se afogando. Nossa! Para Denis e para o de Rochas, essa ligação direta entre a memória e a reação física incontrolável era a prova de que aquilo não era imaginação ou fantasia, era uma memória real. Mas espere, um cético na época, e com certeza hoje, não diria que a própria hipnose, a sugestão, poderia estar causando isso? Ah, essa era a principal crítica, sem dúvida. E como ele rebatia isso? Bom, com alguns argumentos. Primeiro, ele dizia que os detalhes que surgiam eram muito específicos, coisas que nem o paciente nem o hipnotizador saberiam. Segundo, a consistência. A mesma pessoa voltava para a mesma vida passada em sessões diferentes. Certo. E o ponto principal para ele era a intensidade das reações físicas. Ele argumentava que uma simples sugestão não provocaria reações fisiológicas tão complexas, sabe? O corpo estava reagindo a uma memória.
e não a uma ordem. Ok, então, o que tudo isso significa? Vamos conectar os pontos. Ele parte de uma sociedade em crise, propõe um espiritualismo experimental, apresenta esses casos como prova. Como que isso resolve os grandes problemas da dor e do destino. Se a reencarnação é um fato, como isso explica, por exemplo, as injustiças que a gente vê no mundo? É aí que ele amarra tudo na sua lei dos destinos. Ele pega o exemplo dos meninos prodígio, que era um grande mistério para a ciência da época. Certo, tipo Mozart. Exato. Ele cita o caso de Pepito Arriola, um menino espanhol que aos 3 anos sentava ao piano e improvisava melodias super complexas com expressão arrebatadora de um artista maduro, ou o linguista Trombete, que aprendeu dezenas de idiomas sozinho. E a genética não explicava isso para ele. Não. A hereditariedade, para ele, era uma explicação muito fraca. Como explicar que pais comuns, sem talento musical, gerassem um Mozart? E qual era a explicação dele, então? A reencarnação. Para ele, um gênio não é um acaso da natureza. É o resultado de um imenso labor em vidas passadas. Aquela criança já nasceu pianista porque foi pianista por muitas existências. O conhecimento já estava lá, no seu eu profundo. Entendi. A vida atual é só a chance de manifestar de novo. Exatamente. E ele estende essa lógica para tudo. As desigualdades de saúde, de inteligência, de condição social, nada disso seria uma injustiça. Seria só o reflexo da idade e do estágio evolutivo de cada alma. Cada um está exatamente onde se colocou. É interessante como essa lei dos destinos é, de certa forma, uma tentativa de criar uma meritocracia espiritual. Sim, é uma boa forma de colocar. Mas em uma época de enorme desigualdade social, a ideia de que a sua posição na vida é merecida por atos passados poderia ser tanto um consolo quanto, por outro lado, uma forma de justificar o status quo, né? É uma faca de 2 gumes. Sem dúvida. É uma interpretação possível e sociologicamente muito pertinente. A teoria oferece uma estrutura onde a justiça é absoluta. Na visão de Dennis, isso elimina o acaso e o desespero. Se você é pobre ou doente, não é por azar. É uma consequência. É uma consequência de suas próprias escolhas e uma oportunidade de aprendizado. Para ele, isso devolve ao indivíduo a responsabilidade total pela sua vida. A justiça nessa visão se torna perfeita. Cada um colhe milimetricamente o que semeou. É uma ideia poderosa. E um pouco assustadora também. Pensa que cada dificuldade de hoje pode ser um eco de algo que a gente fez há séculos. Dá uma sensação de responsabilidade imensa. Mas isso levanta uma questão crucial. Se o nosso presente é uma consequência tão direta do passado, a gente ainda é livre. Onde fica o livre-arbítrio, né? Exato. Essa é a pergunta de $1 milhão. E ele não foge dela. Ele não nega o livre-arbítrio, mas ele o redefine. Para ele, o livre-arbítrio não é algo que a gente tem de forma absoluta desde o início. É uma conquista. Uma conquista gradual. Exato. Nascemos sob as condições que nós mesmos criamos no passado. Isso é o destino. Mas dentro dessas condições, a gente é livre para agir e reagir. E são essas novas ações que vão moldar nosso futuro. Então o progresso seria a expansão do livre-arbítrio. Exatamente. Ele diz que, no início, a alma é dominada pelos instintos, pelas paixões. O livre-arbítrio é pequeno. A pessoa mais reage do que age. Conforme ela aprende, evolui, a razão começa a ganhar espaço. Ela substitui o império dos instintos pelo império da razão. A alma se torna mais consciente, mais dona de si. Então a liberdade não é um dado, é uma construção. Nós nos tornamos mais livres à medida que nos tornamos melhores. Então, resumindo a jornada que a gente fez hoje, partimos de uma crítica do Leon Denis a uma sociedade que ele via como perdida, sem respostas, vimos a solução que ele propôs, um espiritualismo baseado na observação de fenômenos. E mergulhamos nas provas que ele apresentou, como as personalidades múltiplas e as memórias de vidas passadas, e tudo isso culmina numa visão de mundo em que a vida é justa, lógica e cheia de propósito. Onde cada um de nós é o arquiteto do próprio destino. Exatamente. E para fechar,
fica um pensamento provocativo que é a essência do livro dele. O Denis afirma que as ferramentas mais poderosas que existem são o pensamento e a vontade. Certo. Com elas, a gente pode transformar tudo, primeiro dentro de nós e depois ao nosso redor. E ele insiste num ponto: a evolução do indivíduo tem que vir antes da evolução do meio. Da sociedade. Isso. E isso levanta uma questão muito atual, não acha? Em um mundo tão focado em soluções externas, em mudar sistemas, em reformar a política, que potencial imenso a gente pode estar deixando de lado ao não explorar com mais seriedade o que o Denis chamava de império ilimitado que existe dentro de cada um de nós. Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens deste podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira e a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.